Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem, para quem encontrar esse vídeo. Eu estou gravando apenas com uma questão de memorização daquilo que eu estou lendo. E eu estou escrevendo um texto que vai falar um pouco sobre a solidão como instrumento da filosofia. A solidão, o título acho que é isso mesmo, A solidão como instrumento da filosofia. E aí dentro desse tema da questão da solidão do filósofo, estarei desenvolvendo os conceitos de tempo, os conceitos de ócio, os conceitos de contemplação. E aí eu estou escrevendo alguma coisa aqui, estou dando uma introdução, e estamos falando de um filósofo existencialista do século XIX, chamado Soren Kierkegaard. Ele é do século XIX, mas acabou influenciando a filosofia do século XX e a teologia também. E é interessante que você vai lendo e lá a gente percebe que não somente ele, mas os demais filósofos são aqueles que exercem uma vocação, uma vocação que exige deles mesmos uma atitude filosófica. E essa atitude filosófica como é que eu vou dizer assim, muitos acabam sendo encaminhados para uma vida mais solitária. Lógico, nem todos ficaram solteiros, alguns casaram. Mas vamos pegar o exemplo desse filósofo dinamarquês do século XIX, Soren Kierkegaard, que acabou renunciando até a se casar com uma jovem de, não lembro se ela tem 17 ou 19 anos, uma jovem chamada Regine Alsen, e se recusa a casar com ela porque ele queria ter uma vida de reflexão do princípio ao fim para si mesmo. Então ele foi o filósofo que viveu a filosofia de uma certa forma encarnada em sua própria vida. E aí eu estou lendo aqui uma obra, não sei se não vai dar para vocês verem, aqui vai estar ao contrário, mas assim, chama-se A Vida Intelectual, A.D. Sertilanges, é um nome de um religioso, Anthony, acho que Damasio Sertilanges, uma coisa assim. E ele, logo ele escreveu uma obra, ele é um religioso, dominicano, nasceu no início do século XIX e morreu no comecinho do século XX. E ele se dedicou aos seus estudos, a São Tomás de Aquino, e acabou sendo uma grande influência a outros filósofos como Ben Gerson, como é que é o nome do outro? Esqueci o nome, a memória minha está terrível. Etienne Gilson, e Jacques Maritain, Henri Bergson, Jacques Maritain e acabei de falar o nome aí que eu esqueci. Bom, esses três filósofos aí, a memória minha está terrível, já estou com meus 50 e pouco, sabe bem que é. E aí eu estou lendo aqui o capítulo 1, é interessante, e ele vai chamar essa vida, essa coisa que nós chamamos de, não sei se podemos usar essa expressão, vida filosófica, ele vai chamar de vocação intelectual. E aí ele começa aqui, capítulo 1, a vocação intelectual, subtítulo: o intelectual é alguém devotado. Falar de vocação significa denominar aqueles que intencionam fazer o trabalho intelectual sua própria vida, seja os que querem entregar-se aos estudos por mero lazer,
sejam os que, em meio às suas atribulações profissionais, reservam um tempo extra gratificante e compensador, onde pode fluir de um profundo desenvolvimento do espírito. E aí ele continua: digo profundo para afastar a ideia de um simples verniz intelectual. Uma vocação não pode se satisfazer apenas com leituras vagas e pequenos trabalhos dispersos, né? Trata-se aqui de aprofundamento, continuidade, esforço metódico, com vistas a uma plenitude que atenda ao chamado do Espírito e todo o cabedal que ele teve o prazer de nos oferecer. Esse chamado não pode ser antecipado. Colheríamos apenas decepções caso nos lançássemos numa estrada na qual não soubéssemos caminhar firmemente com os pés no chão. O trabalho impõe-se a todos e, após uma primeira formação árdua, não se comporta de maneira responsável aquele que pouco a pouco permite que o seu espírito ceda ao primeiro revés. Trata-se antes de uma serena manutenção de um saber adquirido. Estamos falando em fortalecer as bases de uma instrução que foi apenas provisória, tão somente considerada um ponto de partida. Né? Eis aqui o estado de espírito daquele que atende ao chamado, postura que exige uma resolução solene. A vida de estudos é austera e impõe obrigações custosas, mas ela compensa e compensa bem. Então ele vai chamar esses intelectuais, aquele que é chamado a vida intelectual, ele irá chamá-los de atletas do intelecto, né? Então tá aí, né? Eu tô fazendo esse vídeo apenas para mim mesmo, para que eu consiga memorizar. Se servir para alguém, né? Se deleite, né? Tá aí uma dica de leitura, né? A.D. Sertilanges, A Vida Intelectual. Deus abençoe a todos.